Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre a primeira parte da terceira temporada da série The Witcher da Netflix, junto de todas as notícias, fofocas, tretas pela saída do Henry Cavill. Vamos comentar o que é que a gente achou, se isso afetou a série ou não. Vamos ver aqui. Estou com uma equipe bem legal. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com Bruno Brunet. E aí, galera, boa noite. Mais uma vez aqui, fazer uma análise sobre essa série. Muitos altos e baixos. Lídia Bianca Olá, voltando mais uma vez para falar de The Witcher. e Jordan Cavalcante do canal Making Off. Boa noite, eu estou realmente com receio de parecer um cara carrancudo, porque Luiz só me chama quando eu vou meter pau numa obra. Seremos provavelmente 4 fazendo isso. Não sei, Luiz, acho mas. que sim. Pois é, e não se esqueça que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries, como no caso do episódio de hoje, e animes. E você pode nos ouvir no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer aplicativo de podcast que você utilize. Se nos acompanhar no Spotify, dê 5 estrelas, nos avalie lá com a nota máxima. Se no seu aplicativo aí também tiver a opção de nos avaliar, nos avalie com nota máxima. E caso queira enviar uma mensagem para nós, o e-mail é contato@nerdebate.com e as redes sociais é @nerdebate no Instagram, Twitter e TikTok. Vamos lá. Para você ver como essa série tem coisas acontecendo aí engraçadas, né? Mas nada surpreendente. Por exemplo, uma notícia de hoje que a Netflix postou imagens em pontos de referência no Reino Unido, em Londres, com a mensagem: sim, ele ainda é o Geralt de Rivia na terceira temporada. É uma foto dizendo pra galera ir assistir The Witcher porque o Henry Cavill ainda tá na terceira temporada. A galera já tá achando que ou ele saiu ou já dropou, né? Ou já desistiu. Ah, ele não vai estar, não vai assistir mais. Então tem sim, a série foi sim afetada em sua audiência por causa disso. E saiu uma outra notícia também, que essa daqui é meio estranha. Eles não vão simplesmente substituir o ator. Segundo os produtores executivos da série, eles têm um, entre aspas, plano muito bom para a mudança. Eles vão fazer algo, uma solução canônica, algo que vai acontecer que vai justificar a mudança do ator. Então, não sei Eu, se o Gerald sinceramente, vai explodir uma bomba na cara do Gerald Eu pensei isso, velho. Eu eu botar não, de cabeça pra baixo na boca de um vulcão, bicho. Porque não tem condição, não, velho. Eu tenho um palpite, então, já que eles estão falando isso, eu tenho um palpite. Só uma pergunta, Luiz, só pra gente saber mesmo. A gente pode soltar informações que estão à frente no livro? é bom não, mas a segunda informação aqui do produtor, ele disse que é algo do quinto livro que pode justificar essa alteração aí do rosto do Gerald ou algo assim do tipo. o É, quinto livro. é. Eu adoraria dar meu palpite só Deu pra. seu palpite? Só pra, se for assim, dizer que eu Diga aí. profetizei. É o seguinte, nosso querido Geraldinho da Rifa, ele, em algum momento, ele vai estar muito machucadinho, o Ah, bichinho. Vai ser então é isso magoado. mesmo. Aí ele se recupera numa floresta misteriosa, fazendo procedimentos Sim. misteriosos. Entre esses procedimentos pode rolar uma. Como é? Harmonização. Uma harmonização facial. Mas nesse caso, quando a gente tá falando de Henry Cavill, seria uma desarmonização, né? Porque nada melhora aquilo ali, não. No caso, vai piorar um Não, pouquinho. mas qual é a harmonização que dá É certo, verdade, é Luiz? bem observado. Estênio Garcia aí, pô. Estênio Garcia. Eu quero ver agora Gerald de Rivia no SBT de costas fazendo a revelação da sua harmonização agora pra quarta temporada. Eu tentei falar dessa forma sem detalhes para poder dar o meu palpite sem que a galera se prenda ao spoiler de que isso poderia ser. Mas me parece uma saída, pelo menos assim, justificável e canônica. Se essas são as pistas que eles estão dando, Então acho que vai provavelmente por eles vão aí. adiantar alguma coisa para o final da terceira pra justificar essa mudança, né? Vai ter alguma coisa ali algum machucado, como você disse, e vão dar uma adiantada nesse roteiro. É,
Eu acredito que vai por esse Que caminho. é o rumo que está tomando agora, baseado nos livros, né? O rumo que está tomando, esse caminho que eles estão fazendo, de que eles estão lá em Aretusa, né? Que começou a confusão lá, então pode ser que eles aproveitem essa confusão de lá para justificar essa harmonização dele aí, né? Ele vai se machucar muito, provavelmente já no final, né, da temporada, para poder justificar. Mas eu ainda acho que, mesmo eles colocando uma justificativa, do jeito que as pessoas abraçaram o Henry Cavill como Geralt, eu acho que não vinga, não. Eu ainda acho que eles cancelam isso antes de chegar. Tu acha? Eita. Eu acho. Porque eu vi aqui uma notícia que também tem mais um spin-off de The Witcher, que se Meu chamará Deus. Ai, Riff Jesus. Raff e será focado no Arco dos Ratos. Nossa. Pois eu não vou perder meu É tempo isso. vendo isso, não, porque o primeiro spin-off foi assim, foi uma perda de tempo que, meu Não, Deus do peraí. céu, O parece primeiro que spin-off os... foi a animação. A animação foi legal. Não, sim, eu digo aquele, o último, então, no caso, que foi o Que é o da do... conjunção É, das esferas, né? Isso, que minha Nossa Senhora, velho, parece que os caras tinham, não, a gente tá com dinheiro pra rasgar aqui, vamos rasgar aqui fazendo esse negócio. Foi assim. É ruim. eu queria adiantar, eu queria agradecer a Netflix, porque daí a gente cancela com menos remorso, assim, sabe? Sabendo que tá tudo. Ele só fez adiantar, né? Mudou a prática da política da empresa, né? Já acaba privando da galera lá, e agora só você cancela com menos remorso. Pois é. E, Ó, esse spin-off dos ratos, assim, o problema é que nada tem funcionado, né? Nessa iniciativa The Witcher na Netflix. Mas os ratos são personagens bem legais, carismáticos e diferenciados. E em um cenário legal, um cenário bacana e promissor, eu teria dito, porra, legal, acho que eu gostaria de ver isso, né? Mas do jeito que as coisas estão, né, fica meio difícil de confiar, Exato. porque os atos, eles são. Até porque, para quem não lê os livros, né, ainda não tá nem sabendo do que se trata, né? Mas é como se fossem uns cangaceiros, né? Então, ambientados ali no universo, né, do The Witch. Eles são bandidos. E, assim, realmente talvez fosse legal, mas baseado no último spin-off, eu tenho minhas dúvidas de que vai ser legal. Eu pensei, é interessante enquanto curiosidade, né? Mas a É, aplicação eu acho que tende a ser catastrófica. mas assim, os ratos, eles são bem importantes dentro da história, né? Assim, esse arco é bem importante dentro da história, e aí eu não sei se eu posso jogar esse spoiler, Luiz, porque eu acho que é inevitável a gente falar do livro, né? Porque assim, eu vou falar qualquer coisa, o Luiz corta. Pois. não, É, primeiro a gente tem que ver assim. Você vai falar sobre a quinta temporada? A terceira não, é temporada, quer só dizer? uma observação sobre os ratos é que Ciri faz parte desse grupo por um bom tempo, entendeu? Nossa. Ela, quando tem a confusão lá de Aretusa, que é o que vai começar agora, né, nesse próximo pedaço da temporada, que ela se perde e tal, e não sei o quê, ela se junta a esse bando, os ratos, e ela vai ser bandida junto com eles, entendeu? Então, assim, Ah, é um arco que é importante dentro da história, mas como é que os caras vão jogar isso num spin-off e não dentro da série, né? É estranho. Não, Lídia, eu acho que o spin-off é antes da chegada da Ciri. A impressão que dá é essa. Eles querem fazer, Porque eles, tipo, eles antes de eram um Ciri bando, entrar, né? né? É. Isso, Ciri passou a ser um componente do bando, mas o bando já existia e já tinha fama e já tinha seus traqueios, já tinha É. feito um monte de paradinha bacana que talvez fosse legal a gente descobrir e tudo mais. É legal, assim, existe essa lacuna, é uma lacuna interessante, entendeu? Pra gente pra galera explorar. Não é uma coisa assim que, tipo assim, por exemplo, esse spin-off que foi sobre contando a origem dos bruxos. Sim. Meio que era uma lacuna que existia, mas que ninguém estava muito interessado em saber realmente, não, porque não precisa. Eu Não, acho que esse é gostoso ter um mistériozinho. Mas no caso, você contar aventuras de um grupo que se juntou à história principal depois, eu acho válido, né? mas aí fica o questionamento: será que eles vão colocar o grupo dentro da história? Porque dentro de tanta modificação que eles fizeram em relação aos livros,
Que inclusive essa é uma observação que eu tenho a fazer sobre a terceira temporada, que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Parece que eles pegaram cenas do livro, colocaram nos papeizinhos, dobraram, jogaram e sortearam assim. Vamos ver o que a gente vai colocar aqui do livro. E aí eles foram colocando Exatamente. meio que aleatoriamente, né? Eu quero essa cena aqui vai ficar massa. Pronto, vamos botar. Só que aí ao mesmo tempo, daqui a pouco aparece Yasuke se pegando com a dúvida que de onde eles tiraram aquilo. Sei. Foram muito Radovides? confusos. Não é, bicho. Foi um A analogia que eu pensei. Luiz, a analogia que eu pensei foi o seguinte: imagina que no primeiro filme do Senhor dos Anéis, eles decidem não ir pela mina dos anões, certo? Aí no segundo filme eles, mas rapaz, a gente perdeu de botar uma cena tão legal que era o Yusho no Pés, a luta contra o monstrão lá. Meu Deus do céu, vamos fazer o seguinte: vamos incluir isso nas duas torres, eles voltam e vão por trás das minas. É mais ou menos o que aconteceu, porque, tipo assim, eles fizeram alterações na segunda temporada que não tem volta. Você altera coisas importantes e aí vai mudar o desfecho do que vai ser os livros pra frente, tá ligado? Foi tão grave assim? Alterou Sim, olha totalmente só. a linha do tempo, né? Isso, já dá pra contar porque foi uma coisa do segundo livro que deveria estar na segunda temporada, certo? Não existia esse conflito de Yennefer ficar sem poderes e entregar a Ciri pra recuperar os poderes. E o conflito então a gente tem dos totens lá. Não existia esses monólitos, eu acho que é isso que eles chamam. Monolito. Não existia isso. Não existia essa questão de, meu Deus, Yennefer tá com esse problema e tal. Acontecia que a Ciri passava por um período que era muito interessante. Ela treinava como bruxeira, digamos assim, nessa tradição. Depois treinava como feiticeira com Yennefer, lá com Nenek. E aí existia, assim, essas correspondências por cartas de Yennefer e Geralt, que ela provocava ele assinando como meu amigo, sua grande amiga, não sei o que lá. Que era essa provocação que ela dava. Dava a entender que era uma provocação que ela dava, assim, pra dizer que o relacionamento deles não passava de uma amizade que de vez em quando uns caras davam uma furunfada. Aí, Nossa, o que é que ficou eles tão ruim isso pensaram? nessa temporada, velho. Essas cartas. Aí o que Pois aconteceu? Aí depois disso, Yennefer decide levar ela pra Aretusa. Se não me engano, é porque ela descobre que Ciri tem seus poderes ancestrais e que é uma coisa que lá em Nenek não vai dar certo. E ela decide levar pra Aretusa. E aí lá, Geralt encontra ela encontra Yennefer e encontra Ciri em Aretusa. Não tem essa jornada dos dois estão juntos. Pelo menos até onde eu me lembro. Não tem essa jornada, os dois juntos indo até lá. E Yennefer está ensinando. Eles estão voltando essa coisa de Yennefer ensinando. Aí bota Yennefer ensinando e mandando cartas, mesmo eles morando juntos. Aí fica um negócio que foi um negócio que a gente ficou assim, mas como que ela tá escrevendo cartas se eles estão um do lado do outro, a gente assistindo, que é isso? Agora por quê? Justamente por isso, porque eles estão brigados, não Estão estão de mal. falando entre si. Vai pelo amor de Deus, Cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça com relação a essa cena aí, eu fiquei pensando assim, bom, dado a recorrente atropelos e ideias mirabolantes que eles têm, eu pensei que eles estavam fazendo um cruzamento de linha temporal ali, sabe? Tipo, mostrando presente e passado ao mesmo tempo. Aí, de repente, você só vê que é uma briguinha, não tô se falando. Pois é, eu tava sem entender isso também, velho. E como o Jordan falou, tudo isso porque na temporada anterior eles atropelaram o tempo que Ciri ficou lá com Nenek e Yennefer. Eles pularam e aí eles não tinham como. E aí, como é que a gente vai explicar que Yennefer treinou Ciri? Aí jogaram desse jeito, que foi um absurdo, um negócio totalmente sem conexão, sem nada com nada. Aí, o primeiro episódio quase todo é aquele negócio bem. Parecia que eu tava vendo WandaVision. Eles, família bonitinha, feliz, e pipipi, e caça, e traz comida, e não sei o quê, e o tempo passando para construir esse vínculo que eles não fizeram antes, aí quiseram jogar assim, em um episódio para poder justificar o fato de que Ciri tem Geralt e Yennefer como pais, né, ali. Mas assim, totalmente atropelado, e como o Jordan falou, por terem pulado essa questão dos livros na linha atropelaram a linha do tempo inteiro. Então, aí fizeram isso, né? Pegaram umas cenas do livro e sortearam o que ia colocar na temporada. E foi isso.
Eu tô e achando aí, tristíssimo ver que a série virou isso aí, pelo que vocês estão falando, velho. Tristíssimo, porque eles podiam ter resumido 2 temporadas em uma só. Uma maiorzinha, um Um- pouquinho ali e tal. É. Não, esse primeiro pedaço dava pra ser 2 episódios, convenhamos. sim. Não, E não assim, tem. Ah, pegando o gancho do que Lídia falou, fizeram uns sorteios de cenas aleatórias que tem no livro e botaram. Isso me causou uma confusão tremenda, porque assim, eu não faz algum tempo que eu li os livros, né? Eu acabei relendo em audiobooks, mas eu acho que isso antes da pandemia e tal. Então nada tá tão fresco na minha memória. E aí, vendo coisas tão fiéis, misturada com coisas tão absurdas, eu ficava confuso, pensando, será que era assim mesmo? Tinha isso mesmo? foi, pronto, eu Será? tive essa sensação também. É tanto que, como faz pouco tempo que eu li o último que eu li foi o sexto. E aí faz pouco tempo eu fiquei até meio confusa, porque quando ele vai lá em Codrigue e Fen, né? Que na verdade dentro do livro, Fen não é uma pessoa igual tem ali, né? Aí quando ele vai lá, eu fiquei, depois que ele sai, que caramba, mas não tinha tocado fogo nesse negócio, não. Mas aí era eu que, acho que eu que tava mesmo, que eu tinha acabado de ler, né? Eu tava confundindo, mas não, na série ainda ia acontecer esse que Riense ia tocar fogo lá, mas assim, não ficou. Eu tive essa sensação também de não saber se era eu que estava confundindo ali as coisas ou se era eles que estavam colocando a carroça na frente dos bois, na realidade, né? Ali. Ficou muito confuso, um vai e vem muito grande de história que a gente não consegue fazer uma associação realmente favorável ali da situação. Muito confusa. A Eu vou sensação ser que a sincero. gente tem quando tá assistindo é que a gente não sabe se tá com Alzheimer ou se eles que estão cagando tudo o tempo todo, né? Porque os caras vão É, adicionando coisas assim, sem freio, sem medida, sem nada, pô. Eu vou ser sincero. Eu detestei os 3 primeiros episódios e comecei a gostar e terminei a primeira parte curioso para ver a continuação. Mas eu gostei pois muito do é. último episódio, gostei muito do cliffhanger, mas assim, Gostasse os muito três de quê? do cliffhanger, é o gancho deixado Ah, ali. tá. Mas eu detestei os 3 primeiros episódios. Eu ficava o tempo todo com a sensação de que tem algo muito, assim, mal construído acontecendo aqui. Essa trama inicial aqui dos 3 primeiros episódios está muito mal feita, ou tem algo que eu não tô conseguindo me apegar aqui, né? E quando começou uma treta lá, eu vou lhe dizer, quando eu comecei a achar um pouco esquisito algumas coisas que estavam acontecendo naquele. Na trama, né? O Yasker é colocado como um cara de informações, né? E eu comecei a achar estranho naquele episódio, que ele tem uma mulher jogando as coisas dele do lado de fora, né? Jogando pra Sim. fora, tal. E Essa é uma das chega, cenas sorteadas aí que chega veio do livro. pronto. Ah, Aí chega a Filipa pra conversar com ele. Aí do nada já tinha o rei Vezemir já tinha colocado o Radovid na história. Eu achei um pouco esquisito. Eu não sei se o Radovid entra realmente nessa história nesse momento, mas eu achei estranho. Ele foi empurrado nesse momento aí, né? ele Nessa. não entra, né? Ah, ele não Não tá desse nessa jeito, assim. parte. Não, e assim, essa parte foi boa que assim, tu me lembrou desse momento, porque nessa cena eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque essa foi uma das cenas que eles sortearam do livro, assim. Vamos colocar que vai ser legal, vai ser engraçado. Realmente tem essa cena dela, Véspera jogando as coisas de Yasuke do lado de fora, mas se eu não me engano, quem chega na hora é Geralt. Se eu não me engano, esse é o momento que aí eles se encontram e vão para um bar para discutir alguma pendência relacionada à Síria, alguma coisa assim. E aí na hora que está acontecendo aquela cena que eles tiraram do livro, aí chega Filipe, esse povo tirou isso de onde, pelo amor de Deus? Sem nada a ver, nada com nada. Aí veio, enfiaram na gente o personagem do Adolfide, que eu tô até agora tentando entender por que fizeram aquilo. De Pois é. onde acharam que seria uma boa ideia? Vamos pegar esse cara aqui, coloca no meio dessa história aqui. Era para quê? Era para dar mais tempo de tela a Yas, Eu Não até sei, agora assim velho. não Porque não botou para mim não Dijkstra, justificou.
Dijkstra e Filipa, eu gosto deles. Só que Eu quando também. colocou o São Radovid como personagens sendo. bons. Se eu não me engano, o Radovid, ele é o irmão do rei, não é isso? Isso. Isso, é. O irmão mais novo do rei. Aí coloca ele como se fosse o príncipe mimado pra dar alguma função. Só que, tipo, você não entende por que ele tá ali. Mas claramente tem uma trama rolando nas costas do rei ali, né? Tanto é que a rainha depois é morta pelo Dijkstra no plano dele, etc. Só que, assim, a Hum. partir daí eu já comecei a achar estranho, porque fica trapalhões. Se liga na cena. Yasuke lá, a mulher jogando as coisas, beleza, e chega a Filipa. Filipa, é Yasuke, a gente quer a Ciri que se eu não me engano é pra casar a Ciri com o Radovid, se eu não me engano. Não, com Vizimir. Ah, é com o Eles rei, querem ainda tem essa. substituir. Porque a rainha é estéril. Ah, tá, pronto. Aí pra casar com o rei e tal, beleza. Aí ele fica meio assim, mas ele aceita. Tá. Pra dar informação, tal, etc. Logo em seguida chega o anão, aí eu não sei se chega com o Gerald. Não lembro se o Gerald tá Sim. junto. Mas aí Não, chega não. Só ele. o tempo todo tá o Yasuke com o Geralt, com Ciri e com Yennefer, e do outro lado Filipa e Dijkstra e Radovid enchendo o saco do Yasuke, aí cria um lance amoroso, mas assim, eu não sei nos livros, não lembro também no jogo, mas em algum momento nessa série fala que o Yasuke é meio que atira pra todo lado, né? Mas é... E quanto a isso, eu não tenho, quanto a isso, eu não tenho nenhuma. Até porque o cara é bardo, né? Enfim. É Ah, como. tem uma... O Bard é conhecido por atirar pra todo lado É, assim. enche a cara de cachaça e é isso, é a vida boêmia, né? Digamos assim. É. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma observação. A minha observação é que foi um romance, assim, que não tem nada a ver. Parecia, eu fiquei me sentindo em Batman versus Superman, que o Superman, ele no meio da briga, o Batman fala, aliás, o Superman fala o nome de Marta, aí o Batman, o nome da sua mãe é Marta também, então vamos ser É. amigos. Pronto, foi isso. Minha música, Eles você decorou minha conversaram, música? Me beije, me beije. É, foi isso. Ele, que música linda, você vê as pessoas por dentro. Ele, então vamos ali, sabe? Sem nada com, assim, química nenhuma. Um negócio é. totalmente, não sei de onde tirar. Fazendo uma brincadeira, eu tô até com medo agora da minha carreira musical aqui. Aqui, né? Olha aí, ó, vai ter que ir para todos os lados. Mas Porque Lídia foi acabou de isso. dizer, porque Bardo tu sabe, né? Como é conhecido. Vida Olha a boêmia, fama né? dele. Mas ele não é pardo, né? Então, tá bom. Não anda com alaúde, então tá tudo certo. É, Mas é isso, não, eles mas esse negócio que colocaram. vocês estão falando, Ah, eu tive a mesma sensação, assim, tipo, que música bonita. Ah, tá, me passa o anel, né? Um negócio assim, não, cantada de pedreiro total, velho. e assim, por mais que existam cenas ali, no próprio livro mesmo, né, tem umas cenas ligeiramente eróticas, não sei, a gente não pode dizer que não é lá uns 50 tons de cinza, assim, mas tem umas cenas ali mais, né, eróticas e tal, mas eu fiquei com a sensação de que nesse primeiro pedaço da temporada eles quiseram forçar isso, sabe? Aí colocaram Filipa com a outra a criada lá do rei, aí colocaram Yasuke se pegando com outro, em momentos que não cabe, tá entendendo? Diferente, por exemplo, acho que eles quiseram meio que, não, vamos tentar fazer um negócio meio Game of Thrones aqui, só que não combinou. Eles não souberam, acho que, usar o timer correto da coisa, né? Porque, pronto, eles poderiam ter feito isso com Geralt e Yennefer na cena do último episódio, né? Que realmente existe, quando tá tendo aquela festa em Aretusa, eles dão uma fugidinha da festa e se pegam lá e tal, não sei o quê. Eles querem cena erótica, aproveita os momentos que realmente tem no livro, mas não, fizeram um sorteio de cenas do livro e jogaram umas cenas eróticas e uns romances totalmente aleatórios que a pessoa que está assistindo fica perdida e não acrescenta em nada na história, absolutamente nada, só faz comer tempo de tela. Esse último episódio aí, tá pariu, aquele dia tá Não, falando. insuportável, meu Deus. Vocês acharam insuportável o último episódio? Eu achei. Eu odiei esse último episódio, eu não tava vendo a hora dele acabar.
Não, eu A assim, ideia foi boa, pô, mas foi repetitivo demais, pô. Foi. Exato. Eles Eles reciclaram não cena souberam à fazer, força ali, velho. eu acho que eu Assim, comecei, eu estranhei quando teve a segunda repetição. São 3, se eu não me engano, é 3 ou é 4, né? Quando repetiram, é porque nem tudo eles repetem desde o começo, mas quando eles Aham. começaram a repetir a segunda de novo, né? Pela primeira vez, eu fiquei assim, ué, será que isso aqui é alguma magia que tá fazendo alguma coisa e eles estão vivendo o dia da marmota e revivendo as coisas? Aí depois que eu fui, na terceira vez, aí eu fui entender que não, realmente, é um episódio que eles estão revisitando as mesmas cenas de ponto de vista diferente. Aí fez algum sentido tal. E eu vou ser sincero, eu tô detestando esse Riens, não pelas coisas que ele fez, mas o personagem em si é nada, absolutamente nada, desenvolvimento zero, e toda aquela trama de investigação para descobrir, quem é o Stregobor, não sei o que, eu só achei que eles não tinham pista nenhuma, na minha opinião. Ninguém tinha pista de nada, em nenhum momento. Eu fiquei tipo assim, eles estão atirando nas cegas é, aqui. E mas tanto é que o pior é que alguém pergunta, vocês têm uma prova que é o Stregobor? Aí aquele cara entra e encontra um fundo falso lá na parada e pega um livro, né? essa Aí cena foi terrível. é muito Como é que estranho o esse cara vai final. adivinhar que tem um fundo falso? Mas assim, no próprio livro, o Rience é assim também. Ele é um personagem ali que você pensa que ele tem uma importância e quando você vê, ele é um mero capataz, digamos assim, sabe? E aí, nisso aí, eu até que achei, até que foi ok, né? Eles ficam nessa desconfiança e tal, até eles saberem até eles verem que é Vilgefortz, mas eles só vão descobrir que é Vilgefortz lá no meio da confusão mesmo, do pega pra capar, que é o que vai acontecer acredito, né, na próxima etapa da temporada. Mas realmente ele é um personagem mesmo assim que você começa a ler, ele começa a ir atrás de si e tal, você começa a dar uma importância para ele, mas ele não é uma pessoa importante, ele é um fracassado lá que só faz obedecer a ordem mesmo, e é assim mesmo. Mas em relação a esse último episódio, eu realmente achei assim, muito péssimo, muito chato, muito mal construído, assim. Parece que fizeram de propósito. Não, a gente tem que gastar 1 hora aqui com esse episódio. Vamos dar um jeito. A gente já pulou pro último, né? Tá ligado? Não, sabe que- Não, A gente quer que pulou. acabe logo A esse gente negócio, porque ficou tá ódio. Pula isso, assim, indignada. olha só, é porque aquele negócio do Strogobor tem a ver com desse livro dos monólitos. Se no livro não tem monólitos, não tem os livros de monólitos. Porque eu acho que isso aí foi a invenção mais tosca e terrível. Porque a importância da Ciri, ela está dividida em vários caminhos. Um deles é a descendente de Calante, ou seja, a herdeira do trono de Sintra, o que faz com que o pessoal queira casamento tanto com pessoas do Reino do Norte, como existe essa imaginação de que o rei Emir, o imperador Emir, ele tá querendo casar com Ciri, porque ninguém sabe dessa. No Isso. livro não se sabia da relação de paternidade, que o Emir era pai de Ciri. Isso era legal, porque, tipo assim, ficava esse negócio, caramba, por que esse condenado quer essa mulher? Com certeza é para casar, para que ele seja, ele reivindique o trono de Sintra, e assim ele tem autoridade legítima sobre um reino dos reinos do norte, e assim ele consiga invadir e tomar a porra toda. Aí todo mundo, aí beleza, da mesma forma, o pessoal quer encontrar a mesma menina, da mesma forma, para reivindicar o mesmo trono, para impedir esse avanço e tal. Por outro lado, existe a galera das magias, que querem a Ciri porque ela tem um poder ancestral e mais que a gente vai descobrir, eu acho, não sei se já está descoberto ou é uma informação que eu já sei, que faz com que ela viaje dimensões e consiga ir para outros cantos misteriosos e tal. Acontece que deram Não, essa função. até agora a série só botou ela como vendo o futuro de algumas pessoas quando toca, alguma coisa assim do tipo. Acontece que deram essa função para os monólitos. E isso o spin-off bota, que é o monólito que capacita você a ir para os cantos. Ou seja, tirou Isso, tanto é que foi assim que a Caçada Selvagem veio, né? uma das importâncias de Ciri, porra.
tá ligado? Ciri é um elemento essencial pra caçada selvagem, pra a galera das magiazinhas, justamente porque ela tem esses poderes ancestrais e tal. Se existe a porra dos monólitos, então o transporte dela por outras dimensões não tá servindo de caralho nenhum. E isso me deixa muito revoltado, porque você tá tirando plots interessantes pra incluir plots que não tem pra que ter, porque não são tão legais. E outra coisa, o The Witcher, o livro, ele tem muitos personagens que eles são incluídos em doses homeopáticas pra gente ir se acostumando e que eles vão ter viradas lá pra frente. E parece que a série não acha legal isso e faz com que acompanhe personagens que agora não têm relevância e a gente tenha tempo de tela para esses personagens. Tem pra quê a gente saber o que tá acontecendo com Fringilla? Tem pra quê? O caminho dela não tem sentido nenhum. Não tem pra quê também Radovid, ele na verdade, ele é molecote, pô. Ele tem a idade de Ciri. Inclusive, em algum momento, cita que estavam querendo botar ele pra casar com Ciri. Realmente, talvez essa confusão seja por isso. Porque, se não me engano, ele é filho de Vizimir, na verdade. Mas aí botaram um irmão justamente pra poder envelhecer ele um pouco. E aí, a gente fica perdendo tempo com personagens que não tem nada a ver. O próprio Yesker, eu gosto de Yesker, é um personagem legal, mas tem pra que dar mais tempo de tela do que o tempo de tela de um companheiro muito legal de Geralt, que tem um tempo de tela do caralho, Geralt, e se ele tem um tempo do caralho, o Yasker vai ter esse tempo também por estar acompanhando ele. Tem pra que ter essas coisas por fora e tudo mais e tal. Então, esse pra mim é um dos problemas seríssimos, é dar tempo de tela pra personagens que não tem nada a ver, por momentos que não tem nada a ver, e com plots que não tem nada a ver, e aí a gente fica confuso, pô. Qual é o caminho que tá se seguindo? É só uma aventurinha feliz, super ramificada? Dá o objetivo, pô. Dá porque você tá isso. Geralt quer só proteger Ciri, não quer mais nada, não sabe pra onde vai, o que vai fazer e tal. Aí me deixa muito confuso. O que é que eles estão querendo com essa série? O que é que eles estão querendo com essa porra desse monólito? Frigila vai fazer o quê? Mais pra frente a gente sabe que ela tem uma função, mas ela... Por que estão falando da porra do filho de Francesca? Eu quero que o filho de Francesca se lasque. Se lasque pra lá. É muito legal. Muito legal. O sentimento é muito legal. É básico e simples, isso é até meio humano, é até histórico, o porquê existe o Scoia'tael, porque existem os elfos e os anãos, que na verdade são anões nesse aí, anãos é Senhor dos Anéis, os anões que são revoltados e querem tocar fogo e se aliam a Nilfgaard. Existe pelo fato de que no norte eles sofrem preconceito, eles são isolados, eles são tratados como indigentes e tal, e eles não têm espaços lá e estão perdendo suas terras. Esse plot já basta. Tem pra que a porra da filha da Francesca, o filho da Francesca que morreu, pra ser um dos plots que incentive a porra do Scoia'tael? Não tem pra quê? Ai, eu tô puto! Nossa, e o plot daquele cara do Emir lá, que era um cavaleiro que foi atrás da Ciri, fracassou e ele volta isso, como a porra do Caí. horrível, o Caí, velho. ele vai ser relevante em algum momento, mas ele não precisa aparecer porque o mistério sobre quem é esse cara é uma das coisas interessantes, pô. E por que eles estão me revelando? Pois tem um mistério por trás dele, é? Eu não sabia, não. Porque ele fica sonhando. Ele até fala isso na série, né? Ele tem sonhos com Ciri e tal. Só que ele, em momento nenhum, ele volta e fica debaixo da saia de Emi, não. Ele, depois que acontece o fuzuê lá, que vai acontecer agora na próxima, né? Que ele, inclusive, aparece lá para tentar pegar Ciri e tal, não sei o quê. Ele começa a ter essas visões com Ciri e tal. E em momento nenhum ele volta para Nilfgaard, não. Que ele virou meio que persona não grata mesmo. E outra coisa que me incomodou foi Emi rasgando já. Porque minha filha voltar para os meus braços e não sei o quê. Meu irmão, vai botar no jornal, um negócio que ninguém sabia, que era um mistério e tal, que, como o Jordan falou, é o que deixa o negócio interessante, porque todo mundo fica nessa expectativa, né? Por que esse cara quer tanto com o Ciri e tal? Não, o cara já rasgou, aí ele já dizendo a cair, não, vai dar tudo certo e você vai não sei o quê, e eu vou ter minha filha de volta. Não, eu acho que na temporada anterior já tinha sido, não? Eles estão atropelando tudo. Na temporada anterior, eu acho que já. Ele tinha dito, mas só que, assim, ele não falou, né? A gente descobriu quando viu que era o mesmo ator, digamos assim, né? Eita, tá. Emi é o Dune. Só que aí, depois ele conversando com o Caí, ele vai e fala, não, porque é minha filha e tal. Ou seja, já não tem mistério de porra nenhuma. Vai estar todo mundo sabendo que ela é filha dele. E aí, pra quê?
Pra que postergar essa confusão toda se é só chegar e dizer, você é o pai, pronto, vai vir pra casa, menina, sabe? Com O relação, ratinho, né? com relação a isso aí, Foi eu acho que incrível, deve Deixa eu ter. fazer um negócio aqui, Bruno. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vai. Ah, não tem. Eu ia ver se eu tinha o ratinho, mas em outro grupo. Vai. Com relação a isso aí, eu acho que foi uma espécie de game service, né? Porque a galera do Witcher 3 já sabia que Ciri, ela, se eu não me engano, parece que é filha adotiva, né? De Emir, se eu não me engano. Acho que não tem laços consanguíneos. E aí eu acho que deve ter sido um game service, né? Um fanservice pra galera dos games. Assim como tá acontecendo com o cabelo, aparentemente com o cabelo da. Não, esqueci o nome. Deu Alzheimer agora. Isso, da Tris, pronto. É que tá acontecendo, eles estão botando ela ruiva aos poucos, né? Pra não dar um choque grande, mas parece ser um fanservice pra galera dos games também. Então eu acho que deve ter essa questão aí do Emir, deve ter tido influência. Mas assim, eu concordo com vocês que o jeito que foi introduzido foi um coach interrompido do cacete, sabe? Você chega e fala, minha filha, pronto. Cara, um plot gigantesco, você quebra esse plot gigantesco que estava sendo construído em cima desse negócio em um segundo. Ao invés de marinar ele ali, tratar como um negócio com a importância que ele tem, né? Que é essa questão da Ciri ser filha do Emir, tem uma influência pesada na história, tanto do livro quanto dos games, né? Então você vê assim que é motivação de Emir invadir alguns países, algumas regiões, o fato da Ciri estar perambulando por ali e ninguém sabe aparentemente o motivo. Então eles jogaram ali uma abertura de um plot grande muito fácil, muito rápido. E aí, pra quem tá assistindo, se estiver assistindo de forma, como que eu posso dizer, superficial, não vai se importar muito, mas pra quem gosta da trama mais elaborada, vai ver que aquilo ali virou um ponto morto. Porque, porra, tá, beleza, ele sabe que todo mundo sabe que a Ciri é filha dele, ele vai ali atrás, pronto, beleza. Não tem um mistério por trás, né? E aí qual seria o sentido de continuar essa briga toda? Porque eu acredito que a partir do momento que todo mundo tá sabendo que é filha dele, ninguém vai querer mais brigar por essa menina, não. Pô, é filha do cara, velho, deixa aí. Tá entendendo? Não, toda a confusão que se formaria, que é o que acontece, não tem motivo mais. Assim, a partir do momento que ele rasga mesmo que é filha dele, não tem motivo para continuar. É muito. Eles saíram atropelando tudo, assim. Foi um roteiro muito mal construído. Inclusive, se não me falha a memória, posso até tá errado, saiu nas mídias, acho que ano passado, né? Que um dos motivos da saída do Henry Cavill é justamente essa falta de discernimento na escolha do roteiro, né? Teve. Como que é? Teve conflito criativo, né? Com parte de Henry Cavill, que conhece um pouco da história dos games, né? Teve um conflito criativo com os roteiristas da. E assim, quando a gente vê a obra pós-hype, né? Quando vê a obra de fato na televisão, você vê que faz sentido, né? Algumas coisas ali. E que faz sentido ter existido essa briga. Então não é só uma fofoquinha de bastidor, né? A gente vê que realmente, como o Lídia falou e como o Jordan já levantou também e concordou, parece que os caras pegaram o roteiro assim, tá, vamos ver aqui, joga pra cima, os papelzinhos caem aqui, parece que eles escolhem assim, não, esse roteiro aqui tem tudo pra dar certo, deixa de lado, vamos pegar um pior, sabe? Parece que a escolha é desse jeito. E aí você vê até algumas coisas, que aí que não tem nada a ver com o roteiro, mas parece que o dinheiro da série acabou, sabe? Você olha assim e fala, porra, até o chroma key tá um negócio extremamente cagado. Você vê a Ciri andando de cavalo ali. Meu irmão, eu olhando aqui. É bizarro, Sim, bizarro. ele foi lá, elas conversando lá e um negócio horrível. As cenas a gente vê mesmo que é uma tela verde. Não, tem um CGI esquisito mesmo. Essa... Não, tá um negócio de 1990, uma tecnologia de um ano pro outro, de uma temporada pra outra, parece que os caras regrediram 20 anos de tecnologia. Luiz, eu tenho uma pergunta pra ti, que não leu os livros, não é isso? Você não leu. Certo. Me diga uma coisa, como você entendeu e interpretou aquela cena daquela menina loira que parecia Ciri e tá possuída pelo demônio? Eu achei muito esquisito
mas eu entendi que eles estavam querendo fazer algo pra a Ciri se ficar se sentindo culpada ou pra eles tentarem enganar alguém, sei lá, usar uma Ciri falsa pra enganar alguém, mas que não fosse o Geralt, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas eu entendi que era para estavam tentando fazer uma Ciri falsa pra entregar pra. Sei lá, achei isso que estranho, simplesmente assim, sem muito sentido. Porque aquilo Então, ali. esse também Mas era um qual é a plot muito intenção? legal, que é justamente por a gente não saber que Emir é pai de Ciri, existe essa Ciri falsa que aparece. Só que, tipo assim, pelo menos que eu me lembre, e aí eu tenho uma certa segurança sobre isso, não foi uma Ciri que foi criada tem um demônio no corpo, foi vítima de uma monstruosidade tal. Foi uma todo mundo tava procurando essas meninas com essas descrições. Uma loira de cabelo bem claro, com um olho verde tal, de tal idade e tal. E aí, como tá todo mundo de Nilfgaard e de todos os reinos procurando, encontraram essa falsa Ciri e levaram para Nilfgaard. Aí fica esse mistério, tipo assim, será que é, será que não é, será que encontraram, será que não encontraram e tal. E acaba sendo um plot interessante nesse sentido. Eu não entendi por que botaram algum misticismo em cima disso, em relação a essa menina foi criada, tem uma memória na cabeça, ela reconhece Geralt. E eu também não entendi, Geralt ter encontrado vizinhos de infância, tá ligado? Ah, isso aqui era amigo da minha mãe. Ele começou a chorar. Não, aquilo ali também, amiga da minha Falando da mãe, né? Falando da amiga mãe. da minha mãe que casou com um cara que eu salvei porque era lobisomem. Oxi! Aí realmente eu tava até me lembrando, antes de eu falar, eu tava me lembrando disso, que realmente tem essa questão do. Pegam uma menina com as características de Siri e entregam elas. Eu não me lembro agora quem foi que entregou, mas tem isso aí. Ah, foi Riense, que ele pega essa menina e entrega lá pra Emi achando que vai rolar. E aí, durante um certo tempo, eles ficam espalhando esse boato. Não, Ciri já tá em Nilfgaard. Ciri foi encontrado em Nilfgaard. Tanto é que Geralt começa a se encaminhar para o lado de Nilfgaard e atrás de Ciri, porque esses boatos começam a se espalhar, de que Ciri, a leoazinha de Sintra foi encontrada e está em Nilfgaard. Só que Emi dá uma de doido. Ele sabe que não é ela, óbvio, só que ele não diz nada a ninguém. Ele deixa ela lá, aí todo mundo achando que eles vão se casar. Não, porque Emi já encontrou a princesa de Sintra e eles vão se casar. Sendo que a menina fica meio que presa lá, né, em Nilfgaard. E aí ele dando uma de doido. Aí tem um momento que ele diz: eu sei que essa menina não é Síria, eu jamais iria confundi-las. Mas aí ele não diz por quê. Aí fica aquele mistério, né? A gente ainda não sabe, né, a essa altura do livro, que eles colocam essa impostora, a gente ainda não sabe que ele é o pai dela, né? E aí, mas só que, como eu disse, jogaram na série assim de um jeito totalmente Nossa, agora que eu tô desconexo. sabendo disso, não faz menor sentido estar na série. Porque Pois é. no livro você consegue criar uma dinâmica de enganar até o leitor, né, nessa questão. Mas numa É, série não tem como se não tem outra Outra função. coisa, Luiz, é. isso aí, o fato de você ter a falsa Ciri, que não é uma pessoa criada e sim uma pessoa encontrada, dá a importância da cena com Condriga e Fer. Porque dá, tipo assim, pra que eles estão lá? Pra que Geralt foi lá? Geralt foi buscar informações, porque eles são advogados que têm informações privilegiadas e conseguem implantar informações. Então, tem uma sugestão de que isso foi uma coisa arranjada justamente por eles, Codric e Fer. E justamente quando o Riense vai lá e pega o fogo, dá o fogo na galera, dá a impressão de que ele encontrou algum material sobre essa suposta pessoa que seria Ciri. E é assim que ele consegue encontrar a falsa Ciri, não a Ciri verdadeira. Porque Geralt estava querendo protegê-la através da desinformação. E aí é isso, entendeu? Ele conseguiu essa desinformação a partir disso aí, entendeu? Aí acaba que os personagens ali ficam... Agora que eu tô achando estranho, porque eles falam do sumiço das meninas de Aretusa, Sim. né? Aí ela é uma das meninas de Aretusa. As outras três viraram aquele ser lá meio de experimento, gosmento lá tal. Tem Sim, isso mas que também, eu né? saiba, nos livros não Também tem tem essa nada a ver com questão. isso, não. Nem desaparecimento das meninas da Aretusa. Tem uma cena da série que eu não faço ideia se tem no livro, que alguém fala pra Geralt lá fazer justamente essa questão, né? Pegar uma menina loira pra utilizar como se ela já tivesse. Pra ele levar, né? Sob guarda dele pra despistar.
Eu não lembro quem é que fala isso pro Geralt lá Eu não lembro na dessa série. história. E parece que, assim, do jeito que foi colocado ali, parece que não tem no livro, sabe? Não tem isso. Que ele fala, não me recusa a fazer isso, não vou levar uma inocente, alguma parada assim. Porque assim, Fica um negócio muito perdido. ficou pior agora pra mim toda essa parte, porque eu pensei que ia ter alguma importância maior mais na frente. Pelo jeito não vai mais, né? Mas fica essa questão. O lobisomem fugiu, não foi? Depois que ele perdeu o colar dele? Não, ficou com ela lá, pô. Geralt conseguiu botar de volta, não? Bota o colar de volta e O ele fica lá com lobisomem? ela. Então nada disso vai pra frente mais. Acabou aí, pelo jeito. Então olha só que... E você vê assim, É. mesmo sendo um plot criado, você consegue fazer um negócio bom aí. Porque assim, tá assumindo um monte de meninas com a mesma idade, que é meia elfa, né? Então tem ali, eles estão procurando alguém aparentemente com sangue ancestral. Você some várias, você poderia fazer um plot, sei lá, uma das possibilidades. Estão criando várias series para tentar disfarçar ou para tentar procurar a original. Então tem como construir um negócio, você pensando assim de forma em segundos, como é que eu tô fazendo agora, tem como você fazer vários plots. Se vai ser muito bom ou muito ruim, a história vai de acordo com o que você constrói, que vai dizer se vai ser muito bom ou se vai ser muito ruim. Mas, assim, esse pensamento que eu tenho em segundos aqui, parece que os caras não tiveram elaborando um roteiro em 6 meses, sabe? Parece que os caras não tiveram um preparo para elaborar um roteiro, pensar em consequências. Será que essa ideia aqui vinga? Isso aqui tem conexão com esse outro ponto aqui? Não tem. Parece que eles vão pegando as ideias, colocando num caderninho e já leva pra galera gravar. O cara preenche uma página, joga de lado da mesa assim, ó, pega isso aí, vão lá gravar isso daí. Aí preenche outra página e parece que o roteiro foi construído desse jeito, sabe? Tem muito ponto que dá, mesmo que não precisa ser canon, não precisa seguir o livro, não precisa se inspirar no jogo, mas você consegue montar um roteiro de qualidade. E a série não faz isso em momento nenhum. Assim, são momentos muito esporádicos, um negócio que você olha, caramba, esse negócio é massa. Quando você vai ver 2 episódios depois, quebraram toda a construção daquele roteiro que eles mesmos criaram, eles mesmos quebraram. É um negócio bizarro, é muito bizarro. Pior que essa temporada tem tudo para, mais ou menos ali, tentar consertar as besteiras que eles criaram ou bagunçaram, para que daí em diante eles sigam um caminho mais fiel, né, e mais organizado. Mas né, foi muito bagunçado nessa primeira parte. E se a segunda parte for toda confusão, treta e briga, então dá pra dar uma organizada melhor, né? Porque se a história agora vai caminhar pra confusão, nas brigas lá tal, dá pra desenrolar melhor, né? Agora se ficar nesse negócio de intriguinha, de fofoquinha, de feiticeiras ninfomaníacas querendo conquistar o Geralt e não sei o quê. Se ficar nisso aí, bicho. Mas não sei como é. isso aí realmente acontece nos livros, assim, que quando o Yennefer chega com ele ali no baile, as mulheres ficam loucas. Inclusive aquela Sabrina, que a Yennefer fica toda meio enciumada, assim, cuidado com essa Sabrina aí, não sei o quê, ou o vestido dela e tal. Isso realmente acontece. Mas não porque Geralt é um gostosão, né? É porque é exótico para elas, né? Lá vem Yennefer com o bruxo dela. É como se fosse, assim, um bicho exótico mesmo, sabe? Não é nem tanto porque ele é bonito, não é nada disso. É porque existe ali elas têm essa rivalidade ali entre elas, a não ser Triss. Porque Triss realmente é meio apaixonadinha por ele. Furou o olho da amiga e é isso aí. Mas realmente tem isso aí, essas intriguinhas no meio da magia. Mas realmente, assim, não é um negócio que talvez até fosse uma coisa mais interessante de se mostrar na série do que, por exemplo, o novo romance de Yasuke. E mesmo assim eles quiseram jogar tudo de uma vez e ficou essa confusão. Eu acho que essa parada do Yasuke é uma construção pra algo maior, porque assim, o Radovid é porque é fogo, muita coisa eu já sei lá de The Witcher 3, né? Mas eu acho que é a construção pra
esse cara meio apaixonadinho aqui, esse Radovid aqui, enlouquecer em algum momento. Acho que vai caminhar por isso, entendeu? Vai ter alguma coisa aí, o Yasuke vai, sei lá, trair a confiança dele, ou sei lá o quê, e vai ser parte da piração dele. Isso só suponho eu, né? Só pode ser isso, pra Eu justificar. achei. Eu fiquei assim, essa temporada, né, eu já vou dar de forma geral, depois que eu já meti o pau aí de pedaço por pedaço, foi uma das piores coisas que eu já assisti. E olhe que a gente assistiu o Legado de Júpiter, viu? E assim, Nossa. muito ruim essa temporada. Esse primeiro pedaço, né? Eu acho difícil eles conseguirem salvar isso numa segunda etapa, né? Depois que já fizeram essa lambança aí na primeira, muito mal construída, assim, o roteiro muito mal feito mesmo, que não, parece que não tiveram o mínimo cuidado, assim. Eu tava até comentando com o Bruno, enquanto a gente assistia, depois que a gente já tinha visto, a gente comentando, assim, rapaz, a única coisa que melhorou com o tempo foi é, o Geralt em si, né? A A atuação atuação, né? de Henry Cavill, impecável. Ele só melhorou ao longo do tempo. Ele consegue cada dia mais convencê-lo de que ele é o personagem. Mas de resto, não melhorou nada. Tudo piorou e muito. E nessa piorou muito mesmo. Não, o humor dessa temporada pra mim só foi melhorando pro final, porque o resto pra mim tava muito ruim também. Teve um que foi eu ri, mas não foi humor, tá? No momento que eles falam, e essa Lídia, é Lídia Van Bredefort, né, eu acho. E Lídia, que essa não tem, Lídia, ela não tem a parte de baixo lá do rosto. quando ele falou isso, eu dei uma risada. Ela levou um murro na boca e perdeu a mandíbula. Eu dei uma risada que achei. Aí tá usando uma Não, foi ilusão uma. aí. Que aí você vê Ela que o Kai, não, o Rience é manipulado, né? Ela é só uma peça de peão nessa. Você começa a entender aí na conexão que Jordan e Lydia estavam assim falando. como ela também, porque ela é apaixonada por Vilgefortz. Então ela faz tudo o que ele quer, Lídia, né, no caso. E Rience também, é outro manobrado. É isso aí que Lydia tava falando, a questão da atuação dos atores. Você vê, assim, não sei se eu tô enviesado, mas eu vejo até a atuação da Yennefer, parece que ela tá fazendo as coisas de bolo ali. Tipo, essa porcaria não vai pra frente, não. Eu vou atuar aqui do jeito que o dinheiro deixar. Não sei se vocês sabem, mas o ator do Riense, pra você ver, ninguém percebeu isso, né? Foi trocado. Não é o mesmo da temporada anterior, é outro. Teve um Ninguém choque notou. teve um choque de agenda aí do ator anterior e ele teve que ser reescalado aí por outro. Mas Até como não porque A série vai ter um choque de agenda já, né? A série inteira. ele tem. Ele tá nessa temporada ele apareceu com metade do rosto desfigurado, né? E fica mais difícil até de perceber mesmo a mudança. E outra fofoca também que rola é que um dos motivos do Henry Cavill ter pedido pra sair é algo que ele já queria fazer, mas só queria uma desculpa. Era a questão realmente do roteiro, porque na temporada anterior você lembra que teve essa confusão, né? Ele reclamou publicamente e queria que a parada voltasse a se encaminhar. Se essa temporada toda é uma justificativa, já é uma confusão, mas assim, é a justificativa que eu falei para voltar a fazer algum sentido e ser mais perto dos livros mesmo, sem ficar inventando monolito nem nada, beleza. Mas o Henry Cavill não teve essa paciência, porque ele já queria nessa temporada. Pra falar a verdade, se o motivo for esse, eu concordo com ele, porque assim, a primeira temporada a gente levou hype ali, porque tinha a galera dos jogos, a galera do livro queria ver como é que ia ser a adaptação, e aí os caras começaram a mudar um ponto ou outro ali, mas não fugia muito. Quando chegou na segunda, que você viu o negócio descambando pra uns lados assim, muito bizarros, ele já deve ter perdido a paciência. Quando entra na terceira, meu irmão, pode jogar no lixo, velho, pode dobrar ali e jogar no lixo, porque assim, as ramificações e a liberdade de roteiro que os criadores estão tendo aí com relação a isso, os roteiristas, né, estão tendo com relação a isso aí, tá deixando as histórias, os plots sem fim, sem início e fim. Começa de um jeito, termina de outro jeito, sem conexão nenhuma. Não é algo que você fica pensando assim, cara, eu quero ver como é que vai acontecer isso aqui.
Eu quero ver porque eu quero saber o que. Assim, não tem aquele negócio que te prenda mais, como até teve um pouco na primeira temporada, mas não tem aquele que te prenda mais. Tipo, você termina o quinto. O quinto episódio dessa primeira parte, você fica, tá, beleza, eu vou assistir a segunda. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive e acho que Lídia também. Tipo, não, eu quero ver aqui o que vai acontecer, só pra não ficar uma série inconclusa. Mas não tem aquele negócio que você ficava com Game of Thrones, por exemplo. Tipo, caramba, olha o que tá acontecendo aqui. O que isso aqui tem a ver com aquele outro ponto? Não tem, não tem esse momento nenhum mais. Ficou. A gente tava assistindo né? Tanto que no dia que a gente foi assistir o último, né? Que eu disse que ia assistir The Witcher, a gente tá revendo Família Dinossauro. Ou quer ver Família Dinossauro? Aí Bruno fez. Eu quero ver The Witcher, que eu quero acabar logo essa merda. Foi. Ninguém aguenta mais. Eu Foi acho desse que jeito, se tiver uma queda de audiência com a troca do ator, pode ser cancelado mais pra frente. Agora, ser cancelado na próxima temporada, acho que não vai ser, não. Acho que vai durar mais um. Eu acho que flopa antes de coisinha entrar. Como é o nome dele? O irmão do Thor. Um dos Hemsworth. Eu acredito que cancelam no final da próxima. Quando ele entrar, assim, porque antes dele, eu acredito que vai acontecer o seguinte: a galera vai flopar, né? O Henry Cavill saiu, e aí alguma galera é meio desatenta, não vai atrás de notícia, né? Com relação a isso. Aí quando vê, o que aconteceu com o Geralt aqui? Aí já tá desenrolando a primeira temporada e a galera não vai mais assistir a segunda e provavelmente cancelam nessa daí mesmo. Quando vê que a audiência foi muito baixa. Algumas séries já aconteceu algo parecido, né? Porque assim, normalmente eles não cancelam antes de estrear o novo ator, né? Lança ali, vê que a audiência foi baixíssima e antecipa o cancelamento, alguma coisa do tipo. Eu ainda acho que flopa antes de Hemsworth entrar. Eu esqueci o nome dele. Como é, hein, Luiz? Eu sei que o Thor é Liam Hemsworth. Eu ainda acho que flopa antes de Liam entrar. Tenho essa impressão aí. Deixa eu dar uma olhada na filmografia do Liam Hemsworth, mas não tem coisa boa, não, viu? Ele fez Jogos Vorazes, né? Foi, Mas ele fez aquele Independence Day ruim, aí o currículo, Liam Hemsworth, currículo, foi casado com Miley Cyrus. Pronto, é isso. Irmão do Chris. Esse é o currículo dele. Entendi. Ele tava em uns mercenários, ele era o molecote que corria. Eu não lembro, não. Pronto, ele tava também no Independence Day ruim, que eu falei aí, né? Aí, currículo. Ele tem um currículo extraordinário pra série, pô. Mas ele ganhou uma música aí famosíssima de Miley Cyrus. Olha aí. Mas ele foi uma música boa ou uma música ruim? Motivo. Aquela música do I Can Buy Myself Flowers e tal. Eu sou péssima pra música pop, mas enfim, foi uma história aí. Gerou altos memes. Mas tem pelo menos uma coisa boa aqui. Eu tô vendo que subiu a procura do público para The Witch aqui pelo IMDB aqui, né, de popularidade, subiu para terceiro colocado, tá perdendo só para Black Mirror e O Urso. Aí logo depois Invasão Secreta e Silo. Pronto, Silo vale mais a pena? Assista o Silo aí. Vale mais a pena. Apple TV Plus. Bacana. Eu já falei pra Jordan já tá assistindo aí, tá curioso. Subiu quando? Isso aí, subiu quando? Essa semana. Mas subiu 36 posições. Talvez. Quando é que vai sair a segunda parte? Final desse mês. Desse mês, né? Então, eu acho que a galera tava esperando pra poder pagar só um mês, né? Pode ser. Ao invés de ter que pagar 2. Netflix já que eles parcelaram, né? Inclusive, assim, eu tenho ainda um pouco pé atrás com essa estratégia da Netflix de parcelar a série, porque assim, você não quer fazer semanal, mas pra que dividir em 2 vezes, entendeu? É pra segurar o cliente, pô. Eu acredito que é marketing por causa dessa nova política deles, né? Então, assim, semanal, mudando várias... pô. Quer uma coisa que segura mais a galera do que uma série semanal, que vai durante, sei lá, são 5, então são 10, são quase 3 meses de Dá 10 semanas, né? 2 semanas, 2 meses e meio. Quase 3 meses, pô. Então, assim,
seria bem melhor, Netflix, mas ela não quer dar o braço a torcer, velho, não adianta. Será que é medo de perder o público antes? Tipo, ver que 2 episódios tá uma merda e cancela já no primeiro mês mesmo. Pode ser, né? Pode ser, não sei. Porque assim, a pressão que você teve é que no terceiro episódio tu já não aguentava mais. Imagina tu assistindo um por semana. Talvez tu nem chegasse no terceiro, né? Não sei, velho, não sei o que é que se passa na cabeça deles, mas... Só Vou voltar pra especulações. Black Mirror. Vou voltar pra Black Mirror, que eu já tinha deixado pra lá, pra focar em The Witch aqui pra gente gravar. Mas tá ruim, né? A situação aí da... Tá bem ruim. Minha batida de martelo é que a série já acabou, né? Aquela, meio que nas outras gravações que a gente fez, que o Jordan já até tinha adiantado alguma coisa lá, que já, como ele começou aqui, né? Porra, vou voltar aqui de novo pra ser o reclamão da história, mas meio que crônica de morte anunciada, né? Eu já sabia que não ia ser lá essas coisas, mas os caras, assim, o lado positivo nisso é que eles conseguiram impressionar a gente, eles conseguiram ser pior do que eu imaginaria que eles O que a fossem. gente esperava. Eles conseguiram. Foi Isso aí pior me do que impressionaram. Caramba, velho, foi assim, muito ruim mesmo. Eu fiquei muito decepcionada. Eu tô vendo aqui no IMDb também, a nota não tá ruim não, né? 8.1. Nossa, 8.1. Esse povo tá com o louco. quê na cabeça? Meu É, Deus. 8.1 Não, mas de acho que 10, hein? é o da temporada ou do conjunto da obra, de todas as três? Aqui eu tô vendo o conjunto de 2019 pra cá. 526 mil avaliações, Não faz nenhum 8.1 de sentido. E o pior de 10. tudo é porque eu só escuto crítica negativa. Aí, tipo, eu me sentiria o velho ranzinza se fosse só eu Exatamente. metendo pau. Eu acho que eu já vinha em situações que eu tava só eu aqui metendo pau, mas nessa daqui eu não conheço nem. Eu conheço uma pessoa que gostou, uma pessoa que trabalha comigo. O resto ou não gostou ou desistiu. Tá ligado? Realmente. Eu não conheci ninguém até agora que defendeu, não. Mas tem um. Agora eu abri aqui por episódios. Você só vê a montanha-russa afundando, né? A primeira temporada tem uma média ali de 8.2, mais ou menos. Eu tô fazendo uma média aritmética de cabeça aqui. 8.2. A menor nota na primeira temporada é o segundo episódio, com 7.7. A menor nota nessa terceira temporada tem 5.7, são 2 pontos a menos, que é o quarto episódio. E pelo Rotten Tomatoes está 84% pela crítica especializada e 44% da audiência. Ou seja, a audiência, pelo menos no Rotten Tomatoes, não está gostando. Né? No geral. Mas assim, tem Foi coisa melhor ainda. Mas a gente vai uma voltar, grande viu? decepção. Pra segunda parte a gente volta. Eu não gosto de ficar nada pendente, não. A gente vai assistir. Agora, vai achar bom? Acho que não, mas vamos se juntar aqui pra falar mal dessa porra, tá? Estamos aqui pra isso, né? Isso é uma grande prova de amizade e consideração, viu, Luiz? Eu particularmente só acelerei a assistir, porque você vamos gravar semana que vem, não sei o que lá, vamos ver um dia que tu pode e tal. Eu acelerei pra assistir, mas sinceramente, a vontade que eu tinha era de jogar fora e voltar a ler os livros. Inclusive, eu refaço a indicação, pessoal. Quem não tem muito tempo de parar, ler e tudo mais, tá? Ou não tem o hábito. Galera, escutem os audiobooks narrados por Mauro Ramos, tem todos eu acho que tem 5 ou 6 no Storytel e parece que tem um de gratuito no Spotify. Então, vale muito a pena e muito melhor, a história é muito mais bem construída e a leitura que o Mauro Ramos faz é muito imersiva, de forma que você realmente está vendo um conteúdo de alta qualidade audiovisual, quer dizer, só áudio mesmo, né? Auditivo. Então vale muito a pena, confiram, os livros são legais, os jogos são sensacionais, vale a pena sempre revisitar. Pronto, olha só, eu joguei um jogo do The Witcher, que é o Thronebreaker The Witcher Tales. Ele conta uma história ramificada da série de livros, que ele conta, tem tá anunciado que vai ter uma guerra, que vai ser os exércitos do norte contra Nilfgaard. Aí nem é spoiler, tá anunciado. E aí conta o ponto de vista da Rainha Maeve, que é uma das rainhas mais bacanas que tem. E aí a história desse jogo é sensacional. Os caras conseguem fazer um spin-off com histórias não canônicas, botando coisas paralelas, e fica muito melhor. Eu não consigo entender como é que você pega uma obra como The Witcher, riquíssima, em que você pode só seguir o roteiro enxuga, não adiciona coisa não, enxuga, e faz uma coisa pra série e tal, e você consegue traduzir nisso. Isso é muito revoltante. Sim, mas
A série atualmente cobre quantos livros? Eu acho que entra pra um pedaço do quarto esse aqui. A terceira temporada entra pra um pedaço do quarto, se não me engano. Porque, se não me engano, o terceiro livro acaba com Ciri chegando em Aretusa. Não tem o. Não tem o Se eu não me congresso, engano, não. é isso. Não tem o congresso, não. O congresso, e aí eu tava muito empolgado, assim, pelo É congresso. no quarto, parece. E da série de livros, é particularmente a parte que eu mais gosto. Mas é assim, uma parte relativamente longa. E já começou ruim, como a gente já discutiu, pelo menos na opinião da gente aqui, de boa parte, como a gente já discutiu aqui. E não espero muita coisa, não. Esse cliffhanger colocado, ele é bacaninha, mas, convenhamos, a gente tem uma parte muito legal. Pronto, a gente viu que era o estafeta real carregando cartas para lá e para cá. Sim. A gente viu isso, é uma referência muito legal do livro. Não achei mal feito, só que eu achei que vai tirar um pouco da importância dos acontecimentos para frente, porque o fato daquele cara morrer não é só um cara que morreu porque Ciri tocou nele e previu que ele ia morrer, não. A mensagem que ele estava levando, que acabou não chegando no seu endereço, é importantíssima para o que vem para frente, sabe? E aí ficou meio que jogado aquilo. E tudo bem, era um detalhe e tal. Mas que poderia ser. É isso, a riqueza do livro, entendeu? Ele conta, a gente vai seguindo, a narrativa segue esse cara, o Estafeta Real, os caminhos que ele vai, e ele acaba encontrando Geralt, e Geralt mata um monstrão pra ele, sem ele saber quem é Geralt, tá ligado? Sabe, só o bruxo lá, e aquela menininha, mal sabe ele, que é a menina que todo mundo tá procurando e tal. Enfim, é isso, tá ligado? E aí a gente tem uma história riquíssima que a gente poderia ser explorado de formas legais, sem adicionar nada, só enxugar, e o cara consegue traduzir numa coisa que, sinceramente, não vale a pena nem se você, assim, se você não assistiu, se você não leu, se você é fã, não é fã, não vale a pena. Tem muita coisa melhor para você assistir. Então, se você ainda não começou, tá ouvindo esse podcast aqui para ver se quer assistir, nem perca seu tempo, vá fazer outra coisa que é melhor. É melhor. Isso aí que o Ordão tava falando. Vai jogar, exato. Isso aí que o Ordão tá falando. Eu não lembro se eu comentei na temporada passada, mas pode até soar um pouco estranho. Mas, tipo assim, um dos meus receios era ele ter escalado, já na primeira temporada, não lembro se é roteirista ou se era diretora, que só tinha trabalhado com novelas, alguma coisa assim. Sim, com comédia romântica, né? Isso, pronto. Eu já era um receio grande que eu tive já dali. Já não tinha criado muita expectativa, porque eu já. Assim, são abordagens diferentes, né? E aí eu enxergo da seguinte forma, que, assim, querendo completar a fala de Jordan. Eu acho que alguns diretores, roteiristas, eu não sei qual é o problema aqui da série, mas a gente sabe que tem um problema gigante. A gente só não sabe apontar a quem. Tem uma necessidade tão grande de deixar uma marca por onde passa, que acaba querendo deixar uma marca grande demais, e é aquele negócio, toda obra que você mexe demais, você estraga, né? Tipo, você vai olhar um quadro que está muito bem pintado, você não toca nesse quadro, porque se você tocar nesse quadro, você influencia demais, você estraga o quadro. Eu enxergo o Witcher, como o Jordan colocou dessa forma, eu enxergo dessa forma. Se você vai querer deixar demais a sua marca em um lugar, você tira a referência que aquilo já tem. Então você nem tem a referência original e nem tem a sua, porque não é uma obra sua, é uma obra já adaptada de alguém que já estava muito bem consolidada, principalmente no público gamer, né? Embora os livros sejam extraordinários, não li completos, mas eu li trechos de vários, porque quando eu ia jogando eu ficava curioso de algumas coisas e eu ia atrás de trechos do livro. Então, assim, você vê que a obra explode por causa do público gamer, e a gente sabe que o público gamer é um público muito ranzinza, mas muito ranzinza, muito mais ranzinza do que Jordan se coloca como ranzinza aí. Então é um negócio que, se você altera uma vírgula, o gamer fica maluco, né? É que ele quer ver... Jordan tá com bom senso perante o livro e a série, né? O público gamer que Bruno fala é muito
exótica, né? É isso, é porque assim, é muito, como eu posso dizer, entre aspas, xiita, sabe? A galera aqui utiliza muito esse termo, né? Os caras são a maioria, claro, eu tô generalizando, não são todos, mas a maioria a gente sabe que é muito extremista. A gente vê principalmente com obras adaptadas de jogos que viram obras cinematográficas, a galera reclama porque, sei lá, trocou um ator aqui e o ator não tem a mesma cor de cabelo. É o caso que aconteceu aqui em Witch. A galera caiu em cima porque a atriz não tinha o cabelo ruivo. E ela só tem o cabelo ruivo no jogo. Era uma das críticas dos gamers, né? No livro não tem. Então você vê que assim, se você quer mexer demais, a tendência de você estragar aquilo ali é muito grande. É muito grande. E eu acho que Witcher mostra isso na prática. Principalmente com um dos receios que só finalizando essa minha fala, que era assim, botar uma pessoa que só tinha muita experiência com comédia romântica e novelas, né? E eu acho que a pegada para uma obra como Witcher é muito diferente. É uma pegada muito similar a Game of Thrones, a Senhor dos Anéis, embora cada um com sua característica, mas eu acho que é uma pegada mais para esse lado, é uma pegada mais RPG, digamos assim, um RPG cinematográfico. Isso. E Você aí? quer saber o que é a showrunner, né? Que é a cabeça de The Witch aí, ela já fez? É basicamente coisas da Netflix. Ela dirigiu Power. Dirigiu não. Foi co-produtora executiva. Foi co-produtora executiva de Demolidor, Os Defensores e Umbrella Academy. Aí foi produtora da animação de The Witch, né? A Lenda do Lobo, e produtora executiva da The Witch, A Origem de Sangue. Aí aquele. É aí que tudo deu errado. Aquele. Sim, o Os último, né? spin-offs, né? Aquele. Bom pra caralho, só que não. A animação tão Perfeito. foda, né, velho? E o live action, triste. E você vê isso aí que Jordan tava colocando, porque os jogos, eles são uma adaptação também dos livros, né? E não tem essa cagada toda, né? Você vê que tem várias coisas ali que eles adaptaram, mudam alguns pontos ali e tal. E eles não fazem um negócio catastrófico. Então eu acho a fala de Jordan muito pertinente nesse sentido, porque a gente teve 3 jogos que deram certo. Os 2 primeiros, o ponto fraco dos jogos é a engine do jogo, que é muito limitadora para o estilo de narrativa que o Witcher tem. Então não é um problema de roteiro. Você vê que os caras fizeram 3 jogos com algumas DLCs adicionando alguma coisa ali, tudo com liberdade de roteiro, e nenhuma estragou a parada. Cada um deixou sua marca, cada um fez algumas alterações, mas estragar a obra, ninguém conseguiu fazer esse feito que a série fez, pô. O que The Witcher fez, que é impressionante, é que ela se tornou, possivelmente, maior do que a obra original no coração da galera. E isso é complicado, entendeu? Porque é uma obra que está muito no futuro do que a gente tá vendo aqui, né? E é esse o receio que eu tenho também. Coisas que a gente tá acompanhando aqui na série, mesmo que a série avance, e se a série avançar só até os livros, vai ficar sem final, vai ficar sem conclusão, porque a gente só tem conclusão em The Witcher 3 mesmo. Da maioria das coisas que a gente tá vendo aqui. Principalmente esse dilema da Ciri, que é um saco, esse dilema da Ciri. Ah, a rainha. Não, é a bruxeira. Não sei o que. É um saco isso aí, velho. Sinto muito. Mas assim, Luiz, primeiro, assim, você dá muito bem pra você dar um encerramento da história sem você contar o The Witcher 1 dos games. Aham. Tem um encerramento que eles desencerram, tá ligado? Então, a história encerra bem e dava pra encerrar. Então, quanto a isso, eu creio que não seja um problema, e creio também que não estava nos planos, não. Acho que nada do game seria adaptado. Aí, tipo assim, isso que Bruno falou me remete ao fato de que, tipo assim, deixando claro, ninguém é contra adaptações, nem é contra mudanças que sejam pertinentes. Prova disso é que, tipo, todo mundo gosta de O Máscara, eu sempre cito O Máscara, que é um quadrinho altamente violento e a comédia é muito legal. Quem foi que leu os livros de 007? E os filmes são muito maiores que os livros, e a gente sempre associa a imagem do 007 à imagem dos atores, à imagem dos filmes e tal. Então, não vejo um problema o The Witcher game ficar bem maior que os livros, pela legião de fãs que atingiu e pela qualidade que teve, principalmente porque ele teve várias fidelidades legais, várias adaptações legais. E aí eu acho que seria hoje em dia eu penso que seria até inteligente da parte da série utilizar
os elementos, tá ligado? Por exemplo, a música nessa terceira temporada foi a melhor coisa que fizeram, porque as músicas estão muito parecidas com os games. Obviamente, num livro você não tem a referência musical, então eles pegaram essa adaptação. Então, assim, até esse negócio, a atriz com cabelo vermelho ou não, isso é besteira, mas bota a roupinha do Nilfgaard mais parecida, porque na primeira temporada era um negócio que a gente tinha até comentado, que parecia feito com cola quente, e aí na segunda temporada já estava mais parecido com um dos games. Beleza, faz isso, pô, bota alguns elementos legais, brinca com fanservice, porque os fãs vão gostar, vão assistir, e com certeza não vai destruir a parada. E, tipo assim, não é nenhum problema, por exemplo, essas mudanças de etnia que acontecem, mudança de sexualidade que acontece. Se fizer sentido, se for legal, tudo bem. Só que, assim, quando você faz uma adaptação, a adaptação ela tem que ter uma justificativa e ela tem que ou manter a qualidade ou melhorar, porque obviamente quando você escreve um livro, ele é fruto da sua época, ele é fruto do momento, ele é fruto dos pensamentos do autor, e essas coisas podem sim ter adaptações que sejam melhor recebidas para o público de agora. O problema é quando você faz adaptações gratuitas, sem justificativa, e do nada coisas que não eram relevantes passam a ser relevantes e acaba desvirtuando completamente da obra original. Esse é o problema de algumas adaptações, e essa é uma adaptação que, para mim, tá muito, 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 muito longe da obra original e tá muito tosco em relação ao que a gente esperava como fã. Eu concordo com o Jordan, e aí eu queria só adicionar uma palavra-chave, que é o que define assim, a insatisfação nas adaptações, né? É coerência. Eu acho que a palavra-chave é coerência. Quando o roteiro não tem uma coerência, que aqui não tem, parece que a narrativa começa de um jeito, os caras falam, deu errado, vamos mudar aqui, no meio do caminho. Os caras querem trocar o pneu com o carro andando. Então eu acho que não tem coerência. Quando não tem coerência, não importa a adaptação que você faça. Você, como o Jordan falou, você muda a etnia, você muda qualquer coisa, vai dar errado. Porque não é o fato de mudar, é o fato de você não ter coerência com a origem da obra. Você está se inspirando em algo. Se você está se inspirando em algo que já existe, você tem que conhecer aquilo. E o fato de que eu falo de você conhecer não é só ler, beleza, eu sei aqui tudo de cabeça. Não, é entender, como o Jordan falou, a vivência daquela coisa. Seja o contexto da época, o pertencimento que aquilo tem em tal público, que parece que os produtores não se atentaram a isso, parece que eles não. E aí era o meu receio com a escalação da equipe produtora, né? Porque, claro que o currículo não define o que é que você vai fazer, mas ele dá um norte, você tem como saber mais ou menos o que a pessoa ali pode dar proveito ou não, né? E, assim, o meu receio acabou se mostrando realidade quando a equipe produtora de adaptação, de direção e por aí vai, parece não entender o contexto a que o Witcher pertence, sabe? Então parece que nem foi para uma pegada muito medieval, fantasiosa dos livros, e nem foi para uma pegada mais RPGística dos games. Ficou ali num limbo que parece uma novela sem pé e nem cabeça. E aí, quando eu falo dessa forma, não quero criticar as novelas, mas eu critico. Tô querendo falar que pareceu uma novela que começa sem norte e termina sem esse norte. Então, quando não tem essa coerência com o que você está fazendo, não tem adaptação que dê certo, cara. Não tem. Pois é, né? Senhores e senhora Lídia. Voltamos então no final do mês aí pra comentar, quer dizer, no início de agosto, né? Porque tem que ter um tempo pra gente assistir. Né? Tem tempo pra gente assistir correndo, porque Bruno não aguenta mais. Tem tempo pra gente se recuperar do baque, né? Se recuperar do baque, respirar, aí a gente grava da segunda parte. Mas eu acho que vai ser melhor do que essa primeira parte. Se focar só na. Eu acho que vai ser melhor. Eu acho que vai ser melhor também, mas por quê? Porque essa primeira parece que foi meio encheção de linguiça. Não, vamos encher, a gente tem que fazer 10 episódios, sendo que tinha conteúdo, mas eles escolheram colocar os piores pedaços possíveis, mas assim, eles quiseram encher assim uma linguiça, e eu acho que realmente na segunda etapa deve dar um andamento para a história,
pior do que essa primeira etapa não é possível. Eu não vejo como eles consigam fazer pior. Mas se vai ser bom realmente, aí eu já acho que não. Vamos ver. A gente. Não. Vai ser melhor porque no livro é melhor. O que tem, as cenas que tem pra vir são melhores. Mas É. o que eles fizeram, né, até agora. Tem que ter a música épica do Yasuke pra Bruno cantar no karaokê, né? Que não teve na primeira parte. Foi uma das coisas que eu senti falta também. E aí, eu tinha até esquecido, e Jordan falou da musicalidade. Eu achei interessante eles colocarem, eles terem colocado um negócio menos, entre aspas, menos pop e mais bardo de verdade, né? Porque nas outras essas músicas do Yasuke que ele canta na série são ótimas, são chicletes, são sensacionais. Mas elas não têm uma pegada medieval de fato. E quando aparece aquele bardo lá, né? A trupe. Quando aparece a trupe. Isso. Já tem uma pegada o que é mais medieval mesmo. Só que eu fiquei com medo quando eles apareceram ali naquele barco de virar um musical, sabe? eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando assim, rapaz, mentira, eles vão botar um Glee aqui, não acredito não, velho. Não aconteceu, ainda bem. Foi quase, porque eles estavam começando. Mas foi quase. Aí, Foi quase. Foi. Eu também Até a Siri começou a dar uma cantarolada ali, eu fiz, não acredito. Agora, no Puta final, merda. aquela música deles eu gostei também. E aquela música é chiclete demais, velho. E ficou se repetindo várias vezes, né? Porque ficava tocando ao fundo. Porque como eu assisti com fone de ouvido no computador, eu ouvia eles tocando ao fundo o tempo todo, enquanto as cenas se repetiam e mostravam visões diferentes e tal. E teve o Melange, né? O Melange, que lembra muito Sim. do Duna, né? Lembra O muito. baile. É o Melange, que o nome é igual, Melange. Luísa. Ai, meu Deus, pois é, mas caramba, velho, foi E muito temporada. um outro receio que eu tenho, né, é que, assim, eu pelo menos, não sei se vocês perceberam, mas uma das críticas que eu fiz aqui no meio foi com relação à diminuição da qualidade, principalmente do chroma key, né? E aí meu receio é eles colocarem um dragão ali, tipo Yooka-Laylee do Nintendo Switch, ou alguma coisa assim do tipo, sabe? Vi um negócio bem amador. Eu até pensei, ué, Deus se me o livre. bicho tá na água, como é que eles vão enfrentar ele, né? Mas ele subiu no barco, né? Mas realmente tem essa cena, pronto, essa foi uma das cenas que eles sortearam do livro. Realmente tem isso, eles vão fazer essa travessia de barco aí e rola essa loucura aí com o monstro. Mas não tem esse Valdo-Marcos, não tem esse Glee, não tem a trupe, não. Eu pensei que nessa cena eu pensei que o monstro seria numa pegada mais Kraken, assim, um bicho maior e tal. Parece um cachorrinho, né? Parece um cachorrinho graúdo. E eu pensei também que ia ser uma desculpa pra matar aquele bando ali, a trupe. Uhum. E o Yasuke ia ser o cantor da festa. Pensei que essa ia ser a justificativa. E tem outra coisa aí que ninguém comentou, né? O Yasuke ficou lá, foi atrás de uma metelança e deixou a menina sozinha, né? Deixou sozinha, mas Yennefer não tinha colocado um portal. Uma barreira de proteção na cabana. Tanto que por isso que ele foi tentar bater na porta e não conseguiu. Ele se machuca lá. Quando ele encosta na porta, ele se machuca. E ele fala, né? Como é o Radovid. É Radovid, né? Pronto, ele diz até tem bater, né? Eu me machuquei ali, machuquei a mão tentando bater. Não consegui entrar. Eu lembrei de um negócio. Caralho, eita, essa foi a coisa mais terrível. Que pariu. Agora que eu lembrei, eu acho que eu apaguei da minha memória de tão traumático. Geralt utilizou Ciri como arma, como isca. Puta que pariu! Como é que pode? Ele botou a menina em perigo gratuitamente pra ver se atraía a Riense. Sim, aí, foi. De fato, errado aí, beleza. Mas de fato atrai. Ele entra num portal, tá só os dois, ele quebra o braço do cara e vai quebra as duas mãos. Ele pegou a espada, ele quebrou as duas mãos, pegou a espada e pegou voltando. Cara, o problema foi o quê? Ah, meu Deus, eu preciso proteger Ciri. Então nem entrasse na porra do portal. Não, e não só isso. Nenhum, ali. Ele não matou o Riense porque ele quer descobrir quem é o chefe do Riense, né?
Tem isso também. Oxê, puta que pariu, quebra aquele cabo em 3 pedaços e leva, pô. Leva só a cabeça, né? Mas o mesmo isso. Quebra o braço isso que o Jordan falou aí. Também tem isso, ele olha pro lado de fora, ele vê um local, e eu pensei que na hora ele ia sacar que local era aquele. Ele não saca, pô, ele não sabe que local é aquele. Não, ele deduz mais ou menos. Assim, eu entendi um pouco da motivação dele ter voltando. De ele ter voltado pelo portal, né? Mas assim, eu concordo com o Jordan. Não sei o peso que tem nos livros, mas nos jogos Geralt não coloca Ciri em risco em momento nenhum. E é uma das poucas coisas que ele é irredundante. Qualquer ideia que ofereçam a ele que vê que a Ciri tá com risco, ele para de fazer qualquer coisa para proteger ela. E ali foi o contrário. Ele utilizou ela por livre e espontânea vontade, que ela acaba forçando também, né? Mas ele acabou cedendo lá para pôr ela em risco como isca, né? E assim, o que eu entendi dele ter voltado, que não, assim, para mim, no meu ponto de vista, não alivia as sequências de erro, né, nessa cena que Jordan tá colocando também, é porque Yennefer já tava enchendo o saco ali para ele voltar, porque ela não tava aguentando o portal, né? O portal tava querendo fechar o tempo todo. E aí eu acho que ele quebrou as mãos, porque o Rience tava. O Geralt tentou voltar algumas vezes e o Rience tacou uma magia nele, saiu voando, né? E eu acho que ele só quebrou a mão para poder pular fora, porque a Yennefer não tava aguentando sustentar o portal. Mas, como eu falei, eu acho que isso não conserta as sequências de cagada que tem ali, principalmente de motivações por parte do Geralt, que uma das coisas que está me incomodando é a inconstância dele, que pelo menos nos jogos ele é extremamente constante com relação aos pensamentos, né? Tanto que qualquer canto que você chega, a galera já fala, olha, ele vai se comportar de tal jeito, o bruxo se comporta de tal jeito, e ele tende a se comportar sempre daquele jeito. Por mais que nos jogos a gente tenha a liberdade de narrativa, que tem as escolhas que a gente faz, mas tem uma linearidade ali de pensamento. Acredito que no livro seja bem próximo a isso, embora deva ter algumas diferenças, mas na série ele começa que ele tá apaixonado, depois ele tá chorando, depois ele tá triste, depois ele tá feliz, depois ele tá puto. Isso é uma oscilação emocional muito grande que não parece ser de um bruxo, sabe? Mas no livro ele tem seus momentos, mas realmente na série ele é bem mais emotivo, digamos assim, do que no livro, né? Eles deram uma modificada aí no comportamento. Pois é, então agradecer aí a presença dos amigos Bruno, Lídia e Jordan. Voltamos no início de agosto para comentar esse desfecho dessa temporada, que pode ser a última temporada ou não, ninguém sabe, né? O futuro, o que é que pode acontecer. E Henry Cavill que saiu perdendo, na minha opinião. Eu acho que foi o contrário. Eu acho que foi a série que saiu perdendo o Henry Cavill. E perdeu muito. Henry Cavill saiu perdendo quando assinou para fazer as 3 Porque eu acho que. Ele realizou o sonho de muita gente. Né? Ele saiu ganhando. Quem saiu ganhando foi a gente, mas agora a série vai perder. Mas eu acredito que só não ficou pior porque o Henry Cavill tava metendo cacete ali em várias coisas. Porque as informações que a gente tem é que ele peitava a produção, né? Claro que com as limitações dele e com o poder de grande ator que ele é também, com a influência que ele tem, né? Mas pelos relatos que a gente vê, inclusive de próprios atores, inclusive agora que a gente tocou nesse ponto, só para finalizar, eu não sei se tem 1 ou 2 semanas eu vi uma notícia de que a atriz da Yennefer se pronunciou sobre a saída de Henry Cavill, né? E um dos pontos que ela coloca é que parece que ela afirmou alguma coisa, não lembro exatamente, mas parece que ela afirmou que não havia muito sentido a série sem ele, porque que ele tem uma influência, assim, mesmo que indireta na parte da criação e tal ali. Ele era bem ativo, né? Ele corrigia muitas coisas, né? Até a parte de combate, se eu não me engano, ele deu muita contribuição para a série, que talvez o Geralt, se fosse outro ator, não se comportaria daquele jeito que é bem próximo dos jogos, né? Aquela dancinha que ele faz com a espada é muito parecido com o que a gente vê nos jogos. E aí, por influência do Henry Cavill, de ter jogado, ele contribuiu com isso para a série, né? Então ele dava algumas instruções ali pros atores e tal. Eu lembro de ter visto algumas
matérias nesse sentido, né? Então, assim, eu discordo de Luiz e eu acho que é o contrário. Eu acho que é a série que tá perdendo o Henry Cavill, não o Henry Cavill tá perdendo aí a série. Rapaz, vamos Eu ver, né? também acho. Não, porque não se esqueça que teve toda aquela treta do Super-Homem. Ah, meu Deus, vou voltar pra ser o Super-Homem. Quando foi ver, Também. caiu Bichinho. fora de Como Super-Homem é que também. fizeram isso com o nosso homem, rapaz? Que Era melhor, vacilo. era melhor um pássaro na mão, que era o Gerald, do que dois voando. Aí perdeu o Gerald e Super-Homem, né? Mas será que foi só por causa disso, né? Fica aí o questionamento. A gente também não sabe com detalhes, né? Se foi só por causa disso, dessa questão do super-homem, que aí ele ficou sem nada, ou se é porque além de ter surgido essa questão do Superman, ele estava descontente com o rumo que a série estava tomando, né? Que o pessoal já não estava mais dando tanta atenção aos palpites dele, né? Uma barca já tava furada, ele pulou porque sabia que É. esse Titanic aí não tinha submarino que chegasse. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. Você acha que o submarino The Witcher vai implodir? Pra mim já tá em processo. Meu Deus. Já afundou, só falta implodir. Já perdeu a comunicação. Só Já tá falta sem implodir oxigênio. agora. O controle já caiu, o controle já perdeu, né? Já perderam o controle aí da série. Já perderam o Logitech. É Logitech não lembro. Estamos sempre pegando novos destroços, né? Do que tá. Pois Então é é. isso. Obrigado a todo É mundo. Voltamos em breve. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, falou, tchau, tchau.